Muito bem, como nós estamos acompanhando, o governo de Israel diz que essa operação, esse conflito deve durar pelo menos por algumas semanas. E, ao mesmo tempo, você acompanhou que um dos homens mais poderosos do planeta, no caso Donald Trump, disse estar sem paciência e algumas fontes afirmam que os Estados Unidos pensam possivelmente entrar nesse conflito. Para a gente entender qual que é o impacto dessas falas, quem vai chegar agora aqui comigo no Hora News é o Lier Ferreira, pesquisador do Núcleo de Estudos dos Países BRICS, da Universidade Federal Fluminense. Professor, obrigado demais novamente pela disponibilidade. Já quero ser bem objetivo, qual que é o impacto da possibilidade dos Estados Unidos entrarem nesse conflito? Bom dia. Bom dia, Pedro. É um impacto bastante significativo no contexto de um conflito que já se apresenta como bastante duro. Por um lado, a entrada dos Estados Unidos na guerra pode, de alguma forma, desarticular as resistências iranianas do ponto de vista das forças regulares do país, desarticulando também parte do regime teocrático que se instalou no Irã desde 1979. Por quê? Porque nós sabemos que os Estados Unidos, além de terem cerca de 20 bases cercando o Irã em diferentes países do Oriente Médio, ele também tem aproximadamente 40 ou 50 mil homens posicionados na região, além de algumas frotas importantes no Estreito de Hormuz, que é um gargalo logístico controlado potencialmente pelo Irã. Então, assim, por um lado, nós poderíamos ter aí uma desarticulação do regime e um enfrentamento muito grande por conta de forças aliadas entre os Estados Unidos e Israel contra a resistência iraniana. Por um outro lado, a gente sabe que a desarticulação de um governo local, e nós já assistimos isso, Pedro, no Iraque, já assistimos isso na Líbia, assistimos no Afeganistão, estamos assistindo na Síria. A desarticulação de um governo local, ela não tende a gerar uma situação de paz e estabilidade. Ao contrário, ela tende a acirrar os conflitos internos, gerando aí uma situação de caos geopolítico muito grande que pode repercutir para outros países do Oriente Médio. Então, assim, se por um lado a crença do eixo Tel Aviv, Washington, é que a entrada dos Estados Unidos poderia levar a um encurtamento dos conflitos, a minha visão muito particular, olhando a história recente do Oriente Médio e de outras intervenções feitas pelos Estados Unidos na região, é de que isso só tende a complexificar a região, trabalhando ali uma situação de caos muito grande, que infelizmente tem como principal propósito, melhor dizendo, como principal consequência, os danos à população civil. E, professor, essa troca de ameaças entre o líder do Irã e os Estados Unidos é um risco, de fato. E existe, talvez, uma possibilidade mesmo do Irã atacar outro país que não seja Israel, no caso, próprios Estados Unidos? Isso é plausível? Olha, eu acho que nesse contexto, não. O que o Irã poderia fazer é atacar alvos americanos no Oriente Médio. Mas, certamente, isso precipitaria o ingresso dos Estados Unidos no conflito e, certamente, precipitaria também que esse ingresso se desse através de uma força militar muito maior do que aquela que está sendo planejada de alguma forma ou considerada por Washington nesse momento. O fato é que o Irã, embora ele tenha forças armadas regulares muito maiores do que aquelas, por exemplo, dispostas por Israel, essas forças armadas não têm o nível de sofisticação do ponto de vista bélico-militar, de equipamentos, armamentos, etc., que possa se comparar nem com o exército israelense e muito menos com as forças americanas que circundam o território iraniano a partir de bases espalhadas em diferentes países. No entanto, o Irã tem tido relativo sucesso na utilização de mísseis hipersônicos, particularmente o Fatah-1, que foi um míssil que foi produzido pelas Forças Armadas iranianas, muito particularmente pelo Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, a partir de junho de 2023, e que tem sido capaz de superar os sistemas antimísseis que protegem o território israelense, inclusive com o apoio dos Estados Unidos, apoio logístico, apoio tecnológico, etc. Então, assim, o Fatah-1 do Irã tem representado um desafio
bastante sistemático às forças israelenses. Por quê? Diferente de outros mísseis balísticos de caráter mais tradicional, que trabalham com um arco previsível, o Fatah 1 é capaz de ajustar o seu curso durante um voo, e é por isso que ele tem tido um sucesso relativo em furar o sistema de defesa de Israel, que a gente sintetiza na expressão domo de ferro. Mas, enfim, essa é uma situação bastante complicada, porque, em princípio, o Irã não teria muitas condições de sustentar esse conflito por muito tempo. Por isso, o Benjamin Netanyahu aponta que daqui 2 ou 3 semanas seria o tempo limite para que as forças israelenses dominassem a situação, impedindo uma retaliação do Irã, independente da continuidade ou não do regime dos ayatolás. E falando do regime dos ayatolás, Trump disse que o líder supremo é um alvo fácil, mas que nesse momento não vai atacar, não vai eliminar esse alvo. E de fato isso existe, essa possibilidade mesmo do alto comando do Irã ser eliminado? Olha, Pedro, ela não apenas existe, como de certa forma ela é surpreendente. Eu não me lembro nas últimas décadas de uma ameaça tão direta de um líder ocidental apontando para a possibilidade de matar uma liderança política ou religiosa de um outro país. Nós sabemos que, diferentemente do que aconteceu no contexto do conflito entre Israel e Hamas, onde Israel foi atingido pelas forças do Hamas, no contexto deste conflito entre Irã e Israel foi exatamente o contrário. Ou seja, alegando uma legítima defesa preventiva, que temos que dizer mais uma vez, é proibida pelo direito internacional, Israel perpetrou ataques ao Irã, buscando, num primeiro momento, declarando num primeiro momento, que estava, na verdade, tentando eliminar aí as ameaças nucleares do Irã. A nossa reportagem colocou muito bem, alvos nucleares foram atingidos em Natanz e Isfahan, e nós não sabemos as consequências desses ataques, não apenas do ponto de vista da continuidade do programa nuclear uraniano, mas fundamentalmente naquilo que pode ter de vazamento de combustível nuclear, o que poderia atingir não apenas o Irã, como países vizinhos no Oriente Médio, que é muito perigoso. Nós estamos vendo também Israel pleitear sistematicamente aos Estados Unidos a cessão de uma bomba chamada de MOP, que é uma bomba carregada pelo cargueiro B-52, que é um avião, um avião cargueiro B-52, que seria a única arma capaz de perfurar os sistemas de proteção das usinas nucleares iranianas, principalmente em Fordow, que são sistemas que ficam aí a aproximadamente 500 metros de profundidade, enterrados em montanhas. Ora, isso significaria também um acirramento muito grande do conflito e levaria certamente, ou poderia levar certamente, ao vazamento de combustível nuclear, o que seria uma Chernobyl ampliada com consequências absolutamente imprevisíveis. Então, assim, nós estamos num cenário bastante delicado, Pedro, temos que acompanhá-lo sistematicamente, dia a dia, esse é o 6º dia do conflito, e assim, os horizontes são muito tenebrosos nesse momento. A gente não consegue visualizar uma situação de um cessar-fogo que traga estabilidade na região. Todas as declarações que estão sendo feitas, inclusive essa, perigosíssima feita pelo Trump, apontam para uma desestabilização geopolítica e uma desestabilização ainda maior do cenário político, social e econômico na região, que já é, como nós sabemos, bastante gravoso. Com certeza. E, professor, só um parênteses, enquanto o senhor estava falando, estava exibindo imagens das usinas nucleares, Uma delas que é subterrânea, como o senhor bem disse, existe um risco ali de vazamento, Essas são imagens das usinas que foram destruídas. Agora sim, essa montagem, que mostra como que funcionaria essa usina subterrânea. Esse tipo de ataque, esse tipo de ofensiva, ele abre um precedente, professor? Porque eu também, apesar de ser um mais jovem, nunca vi um presidente americano, de fato, ameaçando uma autoridade, Diferente, por exemplo, de um Osama Bin Laden, Então, isso abre um novo precedente? A gente está acompanhando um novo ciclo na ordem global, professor? Olha, o que nós estamos vendo muito claramente, Pedro, e você tem toda a razão quando coloca essa questão, é um desmonte da governança global
né, a partir de uma perspectiva multilateralista que veio sendo progressivamente construída a partir do segundo pós-guerra, ou seja, nos últimos 80 anos, inclusive com a liderança norte-americana, né? Os Estados Unidos foram a principal potência vencedora da Segunda Guerra Mundial e foram eles que, de alguma forma, moldaram o mundo tal como nós o conhecemos nesse momento. As gestões Trump, né, desde o primeiro mandato e agora nesse segundo mandato, são gestões que se mostram claramente descomprometidas com essa ordem multilateral, com essa governança global mais horizontal, mais democrática, mais pluralista, que considera, né, no seu processo de tomada de decisão, não apenas, né, a visão da superpotência norte-americana, mas também, né, de alguns de seus principais aliados, principalmente Japão, Alemanha, França, Inglaterra, né, no contexto daquilo que nós chamamos de norte global ou de ocidente global, mas também pondera, né, os interesses e necessidades de outras potências não alinhadas, principalmente Rússia e China. Esse segundo mandato do presidente Trump tem mostrado um completo descompromisso, né, de Washington com todo esse arcabouço multilateral que foi construído ao longo de décadas, né? Seja na questão ambiental, seja na questão de segurança, seja na questão comercial, Trump vem tomando medidas unilaterais as mais, digamos que escabrosas possíveis, muitas vezes, inclusive, retrocedendo, né, em função dos desdobramentos negativos das suas declarações, mas, assim, essa ameaça direta foi uma ameaça, assim, muito surpreendente. Nós já tínhamos assistido, por exemplo, na sexta-feira, uma fala do Netanyahu voltada à oposição, né, iraniana, de que esse era o momento da oposição se levantar e até pegarem armas contra o regime dos ayatolás. Isso é uma coisa. Mas o presidente de uma grande potência, presidente norte-americano, né, declarar, né, que tem um líder político religioso de um país, digamos, oponente ou adversário, no seu alvo, né, na sua linha de tiro, e que poderá matá-lo, a palavra foi essa, poderá matá-lo com facilidade a qualquer momento, embora não vá fazê-lo por enquanto, é um precedente bastante grave que fragiliza e muito a governança global e joga o mundo na possibilidade de um caos geopolítico muito intenso. Tá virando a lei do mais forte, professor? Eu tenho a arma maior, tenho um arsenal maior, sou mais poderoso, ao invés de tentar o diálogo ou, como nós vimos, né, nas últimas décadas, toda essa questão de economia, né, impondo economia e não mortes, né? É isso que a gente está vendo? O mais forte fala mais alto? Pedro, o hard power, né, o poder bélico militar, sempre acompanhou as diplomacias, né? Uma diplomacia sempre opera muito melhor, né, do ponto de vista dos seus resultados imediatos, quando escorada, né, quando amparada por uma canhonaria bastante consistente e, evidentemente, também com recursos econômicos, né, que deem sustentação a essas ações bélico-militares. Mas olha só, o que nós vimos no Oriente Médio nos últimos tempos, o que nós estamos assistindo no Oriente Médio é que quando essa canhonaria, né, quando esse hard power, quando essa lei do mais forte, como você muito bem colocou, é estabelecida num primeiro plano, sem que as mediações necessárias sejam colocadas, as consequências são descabrosas, né? Veja, por exemplo, a ocupação que durou 20 anos dos Estados Unidos no Afeganistão. Não só não conseguiram estabilizar a região, não só não conseguiram, né, instaurar ali um regime democrático, mas deram forças, né, ao Estado Islâmico, né, deram força a grupos extremistas que agora controlam a região. Veja o que nós vimos, por exemplo, no Iraque, onde a Hussein, né, não levou a estabilidade no país, muito pelo contrário, hoje o Iraque é disputado, né, por diferentes grupos, muitos dos quais radicais, né, do ponto de vista político-religioso. Então, assim, o que a história tem nos mostrado nos últimos tempos, Pedro, é que este tipo de lei do mais forte não está realizando os objetivos que esses mesmos mais fortes estão considerando, levando a uma fragilização ainda maior, né, das relações internacionais e levando, consequentemente, a uma aceleração, né, de um risco geopolítico mais amplo, inclusive com a utilização direta ou indireta de armas nucleares ou de uma escalada nuclear. Veja bem, nós não estamos falando apenas de ataques com armas nucleares, estamos falando, por exemplo, dos riscos iminentes hoje no Irã
de que ataques feitos, né, a usinas nucleares e outros centros de produção nuclear gerem consequências de vazamentos os mais diversos, que é diferente de um processo em que você infiltra, né, uma ação de terra e é capaz de desligar, desativar essas usinas. A destruição por bombas e bombas de perfuração, né, tendem a gerar um descontrole, né, no vazamento de urânio, com consequências absolutamente imprevisíveis para o Oriente Médio e para o conjunto mais amplo da humanidade. Professor, o senhor, durante sua resposta, falou da questão de Saddam Hussein. A gente sabe, né, olhando para a história, os Estados Unidos, na verdade, tem um papel muito importante, vamos dizer, fundamental na situação que está a região ali, nesse caos todo, né, professor? Olha, os Estados Unidos poderiam agir, né, em particular, se consorciado com outras potências, como Rússia e China, e nós estamos vendo, né, uma postura bastante equilibrada desses dois países, né, diferentemente do que a mídia norte-americana costuma trabalhar, né, se os Estados Unidos trabalhassem em conjunto, né, com Rússia e China, que são grandes potências, com interesses estratégicos os mais diversos no Oriente Médio, buscando equalizar a região, né, estabelecendo ali uma situação em que os demais países do Oriente Médio, principalmente os países muçulmanos, sejam eles de maioria sunita, como na Arábia Saudita, sejam de maioria xiita, como no Irã, reconhecessem, né, o direito de existência do Estado de Israel. E, por um outro lado, né, o Estado de Israel garantisse, né, a existência de um Estado palestino, diminuindo a sua ação colonial dentro de territórios palestinos, né, nós certamente conseguiríamos aí, né, estabelecer um equilíbrio geopolítico que atenderia, né, a todos os grandes interesses hoje presentes na região e conseguiria minimamente estabelecer uma relação de paz e segurança, né, que desse ao mundo o conforto necessário de equilíbrio nessa região. Isso, infelizmente, não está acontecendo. Nós estamos vendo, como você mesmo posicionou, né, uma série de ações, né, que se lastram, que se baseiam na lei do mais forte, né? Como se Donald Trump fosse um grande cowboy, né, que pudesse sacar a sua Colt 45 e, com um tiro certeiro, né, equacionar as relações do Oriente Médio. Infelizmente, isso não é possível e nós estamos à beira, né, da complexificação desse conflito e não da sua solução, como, infelizmente, Trump e Netanyahu têm dito, né, mas sem nenhuma base, sem nenhuma substância. Professor, a gente sabe bem, o senhor muito mais que nós, que a arma nuclear também ela é usada como dissuasão, né? Mais uma proteção. Eu tenho 2 armas, você tem 2, então vou aumentar o meu arsenal. E assim vai, foi o que a gente acompanhou Estados Unidos e Rússia, que hoje tem 5.000, né? Mais de 5.000 ogivas cada um. Essa obsessão do Irã pela arma nuclear é nesse sentido também de dissuasão ou o que a gente acompanhou nas últimas 3 décadas teria algum outro motivo de fato de usar ou não, sabe? O que a gente foi acompanhando nessas últimas 3 décadas. Perfeitamente. O programa nuclear iraniano é um programa antigo que vem dos anos 50, né? Inclusive com o apoio dos Estados Unidos na sua implantação. A partir da Revolução Iraniana de 1979, esse programa ficou durante um tempo desestabilizado, né, e voltou ali em meados dos anos 1990, exatamente em função dos desequilíbrios geopolíticos na região, desequilíbrios em grande medida provocados pelo próprio Estado de Israel, né, pela ação colonialista do Estado de Israel, né, nos territórios palestinos, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza. Então, essa é uma variável. O que o Irã busca, embora ele seja um dos signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, com o enriquecimento de urânio, que já chega a 60%, ou seja, muito próximo, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, né, dos 90% necessários para que você possa fazer a utilização, né, desse arsenal para fins bélico-militares, é de alguma forma equilibrar a situação geopolítica no Oriente Médio. Por quê? Porque Israel, que não é um dos signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, é sim uma potência nuclear não declarada. Ou seja, nós sabemos que Israel detém tecnologia nuclear pronta para uso militar imediato. Em nenhum momento, no entanto, Israel está ameaçando o Irã
com a utilização dessas armas. Isso quebraria um paradigma na humanidade, né, que é aquele paradigma instaurado desde que os Estados Unidos lançaram, né, as bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, né, gerando todo aquele caos nuclear que nós acompanhamos aí historicamente. Então, assim, desde então, né, os países entraram em conflito, direto ou indiretamente, mas nunca com a utilização de armas nucleares. Veja agora, por exemplo, a situação no leste europeu, onde a Rússia, que detém o maior arsenal nuclear do mundo, não utiliza armas nucleares sobre a Ucrânia, né, dentro desta estabilidade de paradigma. Então, assim, no caso concreto do Irã, né, a minha convicção pessoal, embora não estejamos afirmando aqui, né, que o regime iraniano é um regime pacífico por excelência, não é essa a discussão, mas a ideia era ter a arma nuclear para equilibrar a situação geopolítica, já que o Irã é, né, o principal antagonista de Israel no contexto do Oriente Médio. Professor, falando de Oriente Médio, o senhor estava falando dessa questão, né, de se posicionar no Oriente Médio, e a gente sabe que tem a Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, pessoas muito poderosas, tanto os príncipes do Catar também, né, a família real. Por que essa turma não se reúne e tenta chegar num acordo? Sei que é ingênuo falar isso, mas por que isso não ocorre? Olha, na verdade, todos esses países que você citou, né, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, dentre outros, né, são países que hoje vivem um alinhamento muito grande, né, com a política norte-americana, né, a política dos Estados Unidos no Oriente Médio. Os interesses norte-americanos no Oriente Médio são muito grandes, os laços dos Estados Unidos, né, com as elites, né, dos países árabes é bastante significativa. Nós estávamos assistindo, inclusive, né, quando houve o ataque do Hamas a Israel, uma série de acordos, né, entre países circunvizinhos a Israel, no contexto do Oriente Médio, estabelecendo ali acordos de paz com Israel. Um acordo iminente que acabou não acontecendo até em função do ataque do Hamas, né, ao território israelense, era o acordo entre a Arábia Saudita e Israel, né, a partir do qual os sauditas também reconheceriam o direito de existência de Israel no contexto do Oriente Médio, né, conseguindo ali outros benefícios do ponto de vista da estabilidade política na região. Esses acordos, infelizmente, não avançaram, né? As tensões na faixa de Gaza, na Cisjordânia, principalmente vinculados, né, à população palestina, têm sido um dos elementos mais gravosos, né, para que um acordo amplo não seja alcançado. Nós sabemos que desde as guerras dos anos 60 a 70, né, Israel ocupou territórios árabes e ocupou de uma forma colonial esses territórios, não se dispõe a devolvê-los e não se dispõe também a equilibrar nesse momento a situação em Gaza, reconhecendo a existência de um Estado palestino, mais ou menos nos termos do plano de 1948 proposto pelas Nações Unidas, que era dois estados, Israel e o Estado da Palestina. Então, assim, enquanto esses elementos não forem equacionados, né, nós não teremos, Pedro, infelizmente, um concerto mais amplo que articule tanto as potências globais, Estados Unidos, Rússia e China, quanto as potências regionais, Irã, Israel e Arábia Saudita, principalmente, né, a encontrar uma estabilidade e a encontrar uma paz duradoura no contexto do Oriente Médio. Infelizmente, mais do que os elementos vinculados, né, ao programa nuclear iraniano, mais do que os elementos vinculados, né, ao regime dos ayatolás no Irã, o grande nó do Oriente Médio são os interesses geopolíticos internos e externos que há décadas levam com que essa região seja um dos grandes barris de pólvora do mundo contemporâneo. E, professor, eu volto a falar que me impactou realmente uma ameaça direta de um presidente americano, né? Falando de instituições, né, professor, do POTUS, né, President of United States, do presidente americano ameaçando outro líder. Por que o Trump não faz isso com o Putin, por exemplo? É um pouco mais agressivo lá no leste europeu, professor, será? Pois é, Pedro, você mesmo falou a lei do mais forte, né? Na relação entre Estados Unidos e Irã, não há nenhuma dúvida de que o mais forte são os Estados Unidos. Quando você se projeta numa relação entre Rússia e Estados Unidos, aí o jogo pode se complexificar. É claro que, do ponto de vista econômico,
né, os Estados Unidos têm uma grandeza, né, de quase 10 vezes ou mais, né, a razão em relação à economia russa. No entanto, do ponto de vista bélico-nuclear, há um equilíbrio de forças muito grande, com a balança pendendo levemente para o lado dos russos. E os russos, hoje, né, com as relações privilegiadas que têm com Pequim, né, acabam tendo, através de Pequim, né, os recursos financeiros necessários para movimentar por um período longo, como está sendo comprovado no contexto da guerra no leste europeu entre russos e ucranianos, né, a possibilidade de movimentação quase que infinita da sua máquina de guerra, que é gigantesca. Então, é óbvio que ao lidar com Putin, assim como ao lidar, por exemplo, com Xi Jinping, que é o líder chinês, né, o tom dos Estados Unidos se complexifica e se modifica completamente. Ali, né, os Estados Unidos deixam de ser um leão para ser um país em igualdade relativa de condições com outros líderes. Por isso, nós nunca vamos ver, né, os Estados Unidos dizendo que, por exemplo, vão matar o líder russo ou vão matar o líder chinês, porque isso traria consequências absolutamente desastrosas sobre os Estados Unidos e sobre todo o mundo. Realmente é aquela disputa de poder, né, professor? Não adianta. E eu queria também fazer uma pergunta no sentido: o que está acontecendo no Oriente Médio é um reflexo também do que está acontecendo no exterior, na geopolítica, nesse conflito, vamos dizer, Rússia-China contra Estados Unidos? Ah, com certeza. Nós vivemos, né, um período de transição hegemônica. O mundo, né, já viveu outros períodos dessa natureza. Por exemplo, né, na transição do século XVII, né, para o século XVIII, né, quando potências ibéricas como Portugal, Espanha e também, né, potências continentais europeias como a Holanda, né, viram-se ultrapassadas pela Inglaterra. Vimos isso também na transição do século XIX para o século XX, né, quando progressivamente os Estados Unidos, né, ultrapassaram a Inglaterra como uma grande potência mundial, fato que se consolidou principalmente após a Segunda Guerra Mundial. E agora nós estamos vivendo um outro momento de transição hegemônica. Me parece absolutamente claro, né, que o poder relativo dos Estados Unidos vem declinando, ao passo que o poder relativo, né, dos chineses vem se complexificando. Não à toa, né, quando nós vimos aí, né, as retaliações econômicas dos Estados Unidos, né, à China, os chineses retaliaram na mesma proporção, né, estabeleceram ali uma postura altiva, soberana, né, de manutenção dos seus interesses estratégicos e forçaram os Estados Unidos a entrar numa mesa de negociações da onde eles saíram sem as conquistas que gostariam de obter dos chineses. Então, assim, este quadro macro, né, é um quadro que está sempre presente. A China tem uma aliança estratégica com a Rússia, né, o que garante a segurança de ambos os países em face do poderio norte-americano. Sim, temos que reconhecer que os Estados Unidos ainda são a maior superpotência global, aquela que tem a maior capacidade de atuação, tanto do ponto de vista econômico, bélico, militar, quanto do ponto de vista, né, da segurança global e da possibilidade diplomática de articulação, né, de redes e interesses em nível global. Mas nós vivemos um mundo de transição hegemônica. O mundo do futuro certamente será muito mais desenhado por Pequim do que por Washington. E isso se reflete, né, nas relações setoriais, né, regionais, que os Estados Unidos têm, os interesses que esses respectivos países têm, né, em diferentes partes do mundo. Agora, como nós dizíamos, não é mais uma relação bipolar, como foi no passado, no imediato pós-Segunda Guerra, entre Rússia e a antiga União Soviética, entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Hoje, qualquer acordo macro, né, tem que considerar as três grandes superpotências do presente: Estados Unidos, Rússia e China, necessariamente. Sem uma articulação entre esses países, não há uma estabilidade no cenário internacional. Professor, o senhor acabou de dizer que a gente está vendo a história sendo reescrita, né, diante dos nossos olhos. Por isso que entrevistas como essa são fundamentais para a gente entender o que está acontecendo no nosso mundo, né? Está acontecendo uma mudança de ciclo e é importante a gente entender, né? Lier Ferreira, pesquisador do Núcleo de Estudos dos Países BRICS da Universidade Federal de Fluminense. Agradeço demais essa aula novamente, viu, professor? Obrigado demais. Pedro, muito obrigado pela oportunidade de conversar contigo e com o público da Record News, né? Estou sempre à disposição de você. É isso, muito obrigado.